Estás a vender na Etsy ou a pensar abrir a tua loja, mas não sabes como precificar corretamente os teus produtos? Não te preocupes, porque hoje vou mostrar-te exatamente como calculares o teu preço ideal usando uma calculadora de lucro no Excel pensada especialmente para vendedores do Brasil. Esta calculadora já é um sucesso em Portugal, por isso estou a disponibilizá-la também adaptada à realidade dos vendedores brasileiros. Assim, garante que estás a ter um lucro real, mesmo com as comissões da plataforma, impostos e conversões de moeda. Vamos passar ao computador? E estamos aqui então na nossa calculadora especificamente para precificar produtos físicos para vendedores brasileiros. Então temos aqui a parte introdutória, eu aconselho-vos a ler isto que está aqui, também estes avisos, para que fiquem a par de como é que funciona a calculadora, aqui com alguns detalhes, algumas ressalvas, e agora sim vou-vos mostrar todo o passo a passo. Sempre que vocês entrarem no vosso Excel e quiserem assistir a este vídeo com o passo a passo, podem clicar aqui em assistir agora para virem diretamente para este vídeo. Então vamos primeiro perceber que há aqui várias páginas, cada uma destinada a produtos diferentes, ok? E se nós quisermos criar mais, aqui está só com 5 produtos, basta nós clicarmos aqui e clicar em mover ou copiar e clicar aqui em criar cópia, mover para o final e assim criamos uma nova página que podemos fazer uma nova precificação. Portanto, têm possibilidades infinitas para utilizar esta calculadora no número de produtos que vocês desejarem. Então, vamos aqui continuar. Vendo aqui, temos onde colocar o nome do nosso produto, para nós sabermos logo de caras qual é o produto. Podemos inserir aqui qual a imagem do nosso produto para também visualizarmos e ficar ainda mais fácil. E agora vamos então passar mesmo à precificação. Primeiro vocês conseguem perceber que há vários tipos de células, há umas que estão a branco e outras que estão aqui a colorido, certo? Então as células a branco são aquelas que nós vamos preencher com os dados do nosso produto e automaticamente as outras vão ficar preenchidas, facilitando-nos muito também aqui os cálculos. Então, aqui por exemplo, se nós estivermos a criar este produto digital, vamos considerar que é uma caneca com uma manga para aquecer depois as mãos e vamos aqui a quantidade de horas então, que nós utilizamos para fazer este produto. Claro que isto aqui vai ser a título de exemplo, então vamos colocar que nós demoramos, por exemplo, 1 hora para criar esta manga e gostaríamos de ser pagos à hora por R$30 à hora. Automaticamente já aparece aqui o total, como vocês podem ver. Depois temos este quadro aqui com o custo de matérias-primas. Então colocamos aqui a designação do material, quantidade de material, o preço e ele vai nos gerar automaticamente o total para cada um e depois o total final. Então, designação aqui do material. Vamos utilizar tecidos e vamos utilizar, por exemplo, meio metro de tecido. Meio metro é um bocadinho de exagero, vá. 30 centímetros de tecido e o preço do material, por exemplo, ao metro, neste caso, seria de R$20. Então ele faz logo as contas e diz-nos que é 6. Depois de linha, vamos... Oh, não é aqui. Também utilizamos então linha e um botão. Então, a linha nós vamos utilizar 1/10 de bobine, então vamos pôr 0,10, como se fosse 10%, e cada linha vamos considerar que é 5, cada bobine, que é R$5, e depois ainda temos um botão, vamos utilizar um botão, e o preço do material é de R$2. Então, aqui do custo de matérias-primas, ele somou automaticamente isto e já ficou aqui com o valor total. Custo de embalamento. Obviamente, nós também temos de ter em consideração os custos que nós temos para colocar a embalagem, colocar o nosso produto pronto a enviar. Então, tudo o que nós utilizemos para acondicionar ou para enviar é necessário ter em consideração. Depois, claro que o frete é outro valor à parte, mas aqui é mesmo o custo de embalamento. Então, vamos aqui escrever, por exemplo, caixa de papelão e plástico bolha. E, portanto, a caixa de papelão vamos utilizar uma e fica-nos a R$7. E o plástico bolha vamos utilizar apenas 1/4
do plástico que compramos e este aqui ficou-nos a R$5. Ok? Outros custos unitários, se tiverem algum outro custo que queiram inserir, poderão colocar aqui. E ele, como viram aqui, já nos deu o custo por unidade, ok? Então, nós gastámos R$46,75 a fazer este produto. Mas há outros custos que devemos ter em consideração quando precificamos, inclusivamente as taxas, as comissões. Então, nós vamos aqui no passo 2 verificar essa parte. Então, primeiro, antes de mais, para tu teres dados reais, convém que tu atualizes aqui a taxa de câmbio. Quanto é que está a taxa de câmbio dólar-real? Portanto, quantos reais é que vale $1, ok? Então, aqui neste momento está 6 a título de exemplo, mas aconselho realmente a atualizar com o valor de hoje para conseguirem ter dados o mais verídicos possível. Porque é que isto é tão importante? Porque há aqui taxas de anúncio que são em dólar, ok? E também uma componente fixa da taxa de processamento de pagamento também é em dólar e isto aqui já é uma transformação do dólar em real. Portanto, aqui, se nós mudarmos, obviamente vai haver alterações também aqui em baixo. Perfeito? Vamos então aqui avançar. Então vamos considerar que a taxa de câmbio de hoje é de 6 e que a taxa de imposto aplicável, neste momento nós temos isenção. Mas claro que vai depender da tua situação específica e também de Estado para Estado. Então, se tu quiseres informar-te, informa-te qual é que é o valor de imposto, a taxa de imposto aplicável no teu caso em particular e, havendo essa taxa, basta escreveres aqui, por exemplo, 20% e já vai gerar essa informação, ok? Portanto, estas percentagens todas já estão a ter em consideração os valores especificamente para o Brasil. De qualquer forma, se por algum motivo estiveres noutro país ou houver daqui a alguns tempos a alteração das taxas, tu podes alterá-las. Para isto, basta clicares em rever e aqui desproteger folha. E aí podes ter acesso a estes dados e alterá-los quando quiseres. Depois é só voltar a proteger a folha, clicar em OK e já está. Deixo aqui também como sugestão estas leituras aqui em baixo, que elas vão te orientar sobre o que tu podes fazer com estas informações. Para além disso, temos então aqui a simulação do preço de venda. Porquê? Porque nós já temos aqui uma noção de quanto é que são os custos, que já foram ido buscar ali aos passos anteriores, o custo unitário de 46,75 que nós obtivemos aqui no passo 1, as taxas, comissões já foram aqui também recolhidas e, portanto, já está a aparecer aqui tudo direitinho. E então nós podemos simular aqui vários preços de venda. Então, por exemplo, R$100, quanto é que ficaria? Até posso pôr um bocadinho menos. R$80, R$100 e, por exemplo, R$120. E assim, nós olhando para estes diferentes preços de venda, para as diferentes estruturas de custo, porque vão variar por causa das comissões e, eventualmente, dos impostos, que se forem aplicáveis, e vai variar depois também a questão do lucro. Então, também, isto vai ser essencial para tu conseguires precificar de uma forma mais assertiva e tomar decisões mais conscientes. Então, aqui também temos, mais uma vez, células brancas para preencher e temos, então, o frete cobrado ao cliente, que pode ser ou não igual ao frete que você vai pagar depois nos correios. Então, é uma escolha do vendedor se quer cobrar fretes ou não, porque podemos escolher não cobrar fretes ao cliente, mas temos de ter em consideração que então no preço de venda nós vamos ter este custo, ok? Para além disso, podemos ainda cobrar exatamente o mesmo valor que vamos pagar ou então tentar ser competitivos a nível de frete e oferecer um frete ligeiramente mais barato do que aquele que nós realmente vamos pagar, sendo que, obviamente, no preço de venda vamos ter de colmatar essa diferença. Então, no preço cobrado ao cliente, imaginemos que o preço cobrado ao cliente é de... 5 está um pouco baixo. Eu não tenho muito noção de preços em reais, mas pronto, vou deixar aqui que o preço cobrado ao cliente é de R$10, o custo do frete para o vendedor, eu vou colocar que pode ser então superior ou inferior, vai depender, não é? Portanto, vocês devem verificar nos correios ou na transportadora quais é que são os custos do frete, considerando as características do produto, o peso, o volume, a necessidade de estar ou não melhor acondicionado. Então,
tudo isso deve ser tido em conta. Então, se, por exemplo, for igual, fica assim. Mas, ok? Imaginemos que queremos oferecer os portes. Nesse caso, os fretes cobrados ao cliente já vai ser zero, mas claro que isso também vai diminuir a nossa margem de lucro, ok? Portanto, imaginemos que seria aqui, as margens estão aqui embaixo a diminuir. Portanto, já podem ficar aqui com uma noção. Depois, como podem ver, ainda temos aqui as comissões de publicidade, que mais à frente nós já podemos ativar ou não. Neste momento não estão ativas, por isso é que aparece a zeros. Depois, a nível de custos totais, temos aqui o somatório e o lucro aqui. Para além disso, existe um programa que se chama Partilhe e Poupe, em que nós podemos partilhar os nossos links e a Etsy dá-nos de volta uma percentagem, que penso que tem aqui escrita, 4%. Permite-nos poupar 4% sempre que alguém compre através do nosso link. Então, se a venda não for proveniente, nós não resgatamos os 4%, mas se for proveniente disso, nós resgatamos e conseguimos aumentar ainda mais o nosso lucro. Ok? Para além disso, podemos ainda ter uma noção dos preços mínimos e máximos praticados pela concorrência. Então, se nós soubermos, por exemplo, que o preço mínimo é 75 e o preço máximo é 100, e se quisermos ser competitivos, se realmente a oferta for idêntica, então talvez seja interessante não colocar o nosso valor, por exemplo, nos 120, se a maior parte das pessoas não oferece a mais do que 100. Ok? A não ser que, efetivamente, estejamos ali a acrescentar um valor extra que seja facilmente comunicado ao cliente e, assim sim, conseguimos colocar um preço mais elevado do que o máximo praticado pela concorrência. De qualquer forma, quero-vos deixar aqui a ressalva que estes valores são meramente indicativos. Não é obrigatório que tu precifiques dentro deste intervalo, ok? É só para te ajudar a tomar decisões no caso de estares ali com alguma indecisão. Portanto, aqui ainda te fala sobre como é que podes preencher estas taxas, os preços mínimos e máximos e, se quiseres saber mais sobre o programa Partilhe e Poupe, também terás aqui um vídeo para assistir. Depois, os custos com publicidade. Podes então ter dois tipos de publicidade ativa, ou o Off-Site Ads ou o Etsy Ads. Na verdade, elas podem estar ativas ao mesmo tempo, mas a verdade é que cada venda ou não vem de nenhuma publicidade ou apenas virá de um tipo de publicidade, nunca virá das duas, ok? Porque ou é tráfego da publicidade de dentro da Etsy, o Etsy Ads, ou de fora da Etsy, o Off-Site Ads. E falando então do Off-Site Ads, este é o tipo de publicidade menos arriscado, ok? Não tem tanto risco como o Etsy Ads, porque na verdade tu só irás pagar uma percentagem do valor da venda se houver uma venda proveniente deste tipo de publicidade. Se trouxer tráfego, mas não for feita uma venda, então não tens de pagar nada, ok? Então, neste tipo de publicidade há duas taxas diferentes, ou de 15% ou de 12%, e no caso de estares ainda no início, ainda não teres alcançado os $10.000 de faturação nos últimos 12 meses, é os 15%. Caso já tenhas ultrapassado esta faturação, é os 12% e poderás alterar aqui, ok? E se nós então ativarmos, já aparece aqui o valor da comissão, ok? Em relação à publicidade Etsy Ads, para nós colocarmos aqui um valor, vamos aqui colocar em off e esta publicidade basicamente é por clique. Então é necessário um período de testes. Depois, se tu quiseres baixar o freebie, terás a oportunidade de baixar o freebie onde te ensino a fórmula de sucesso do Etsy Ads, que vai sempre depender de um teste para verificar se há viabilidade. E então, a nível da publicidade Etsy Ads, aqui tu irás ter a oportunidade de colocar um valor que será o máximo que tu estás disponível a gastar em publicidade para fazer uma venda. Então poderás colocar aqui mesmo o valor em reais, quanto é que estás disposto a gastar. Ok? De seguida, vamos aqui à parte da promoção e dos descontos. Eu sei que vocês gostam de dar um desconto e sim, pode ser um incentivo e dar ali alguma urgência para o cliente passar a comprar. Então, neste caso, vais perceber se há viabilidade em fazer o desconto.
Vamos então simular, por exemplo, que o teu preço é de R$80, que foi esse que selecionaste. Neste caso, se formos a ver e colocamos aqui um preço de desconto, por exemplo, de 10%, neste caso ainda continuas com lucro, apesar de ser bastante reduzido, mas, por exemplo, se já decidires fazer uma percentagem de desconto de 25%, então o teu lucro passa a ser negativo e claro que quanto maior a percentagem, mais negativo fica. Como podes ver, tem ali um menos, portanto isto está a negativo, certo? Portanto, tens de ter isto em consideração quando fazes as tuas publicidades e também o teu desconto. E eu aqui nem tinha colocado que o frete era grátis. Pronto, que assim ainda fica mais caro. Portanto, com menos lucro, basicamente. Assim ainda fica com menos lucro. Podes ainda selecionar se é ou não proveniente do programa Partilhe e Poupa. Então, assim, tu já consegues tomar uma decisão. Se vires que realmente queres fazer descontos, mas não te faz sentido ter então um preço inicial tão baixo, podes, por exemplo, aumentar para os R$100 e aí já terás uma margem maior para fazeres descontos. Não precisam de ser tão elevados, obviamente. 20% de desconto já é uma margem muito interessante. Agora já percebeste como podes usar este Excel para precificar os produtos físicos e este produto também inclui um fecheiro específico para produtos digitais que te vou mostrar já de seguida. Mas antes, quero dar-te aqui acesso em primeira mão à oportunidade de também tu teres acesso à tua calculadora de lucro para o Brasil. O preço de mercado neste momento é de R$50, mas podes obtê-la por R$25 com o cupom de desconto BRASIL25. Este código ficará ativo por tempo limitado, por isso aproveita a oportunidade. E agora sim, vamos passar à precificação de produtos digitais. Vamos a isso. E agora sim, estamos na calculadora de lucro para produtos digitais, mais uma vez específica para vendedores a partir do Brasil. E sempre que tu quiseres aceder a este vídeo para ver o passo a passo, podes clicar aqui em assistir agora. Recomendo também que leias estes avisos para conseguires utilizar a calculadora ainda com mais propriedade. Então, vamos começar aqui nos produtos. Podes ver que tens 5 páginas para utilizar em diferentes produtos. Se quiseres mais páginas para mais produtos, simplesmente basta clicares em mover ou copiar, selecionar aqui criar uma cópia, mover para o final e OK, e tens mais um produto criado. Ok? Então vamos aqui ao primeiro produto. Aqui tens a possibilidade de mudar o nome do teu produto e também a imagem do teu produto. E vamos então começar mais uma vez por calcular o custo do produto. Então vamos selecionar quais o número de horas. Já recomendo também só preencheres as células brancas, porque depois as células a sombreado irão ficar automaticamente preenchidas. E vamos então simular que para um determinado produto digital tu gastaste, por exemplo, 4 horas e queres que o valor à hora seja de, por exemplo, R$30. Então, a nível de mão de obra, tu queres ser pago em R$120. Depois aqui temos os investimentos. Então, se tu, por exemplo, gastaste dinheiro numa mensalidade de um programa ou em algum tipo de produto para acrescentar valor ao teu produto digital, então podes adicionar aqui. Vamos então simular que é um programa de ilustração, por exemplo, ou Canva, enfim, alguma coisa assim que tu estejas a pagar para aquele tipo de produto. E vamos então simular que tu só vais ter de pagar por um mês esse programa, porque em um mês tu irás ter tempo de fazer este produto e até outros, ok? Então vamos simular que, por exemplo, é R$30. Então, neste momento, temos um custo total de 120 mais 30, que dá os 150. Como vês, ele faz tudo automaticamente. Agora vamos tentar perceber em quanto tempo é que tu queres recuperar o teu investimento. Ou seja, em quanto tempo é que tu queres alcançar o break-even point, que é o que se chama quando tu recuperas o total do teu investimento. Neste caso, tens de recuperar R$150, mas não basta faturar R$150, porque vai haver outros custos associados, inclusivamente taxas da plataforma. Portanto, tu não basta faturar os R$150, vamos ver quanto é que precisas de faturar e, portanto, vamos passar à próxima parte. Então, em quanto tempo, a partir do momento em que lanças este produto na Etsy, é que tu gostarias de alcançar o break-even point? Então,
Imagina que gostarias de alcançar em 3 meses. Qual é que é a data que, então, se hoje, por exemplo, for dia 15 de abril, vamos a 15 de julho. E aqui, a nível de estimativa de preço, então nós vamos ponderar, considerando o que é que nós achamos justo para o tipo de produto que nós estamos a oferecer e também considerando a concorrência. Então, uma estimativa de preço mínimo, por exemplo, pode andar, ok, o meu produto digital penso que poderei vender pelo menos por R$50 e a estimativa de preço máximo, acho que no máximo posso vender por R$100, por exemplo. Ok? Devemos então escolher o intervalo correto, portanto, neste caso, 50 a 100 e neste caso 100 a 150. Pronto. Aqui, olhando, nós conseguimos perceber que para alcançar o break-even point nós vamos precisar de vender 4 unidades, caso ele esteja a R$50, e no caso do preço ser R$100, nós vamos precisar de vender 2 unidades. Se ainda não tivermos aqui muito a certeza de qual o preço final que nós vamos decidir para este produto, podemos avançar para as próximas etapas e no final vimos aqui com a confirmação daquilo que queremos fazer. Ok? Mais uma vez, se quiserem ler sobre o break-even point ou ponto de equilíbrio, podem saber mais aqui. Vamos então aqui às comissões. Estas comissões já estão tendo em consideração os valores aplicados a lojas Etsy de vendedores brasileiros que estão no Brasil, ok? E também temos aqui a questão da taxa de câmbio. Porquê? Porque há aqui taxas fixas que são em dólar e que aqui já estão traduzidas para real, ok? Então, aqui, se queres realmente ter valores que sejam reais à data do dia em que estás a ver este vídeo, deves colocar aqui qual é que é a taxa de câmbio. Basta procurares a taxa de câmbio dólar-real e vai-te dar, então, aqui o número, que pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, vírgula qualquer coisa, obviamente, e deves colocar aqui para teres uma noção mais real para estas componentes ficarem corretas, ok? E então, vamos avançando aqui. E temos, então, a simulação do preço de venda. Então, vamos simular quanto é que ficaria a 50, 75 e 100, por exemplo. Temos aqui a estrutura de custos, portanto, tudo o que seja a nível de comissões da Etsy estão aqui e depois ainda temos aqui comissões de publicidade e do partilho e poupe. Ok? Então, o lucro neste momento é este, mas claro que à medida que nós vamos alterando aqui estas variáveis, o lucro vai oscilando. E atenção que este lucro é o lucro que tu vais obter uma vez alcançado o break-even point, ou seja, só depois de pagares todo o teu investimento é que vamos considerar que vais ter lucro, porque até ao momento em que alcanças o break-even point, todo o dinheiro que reuniste é para pagar o investimento inicial. De acordo? Então, aqui, a nível de, por exemplo, o programa Partilha e Poupe, é um programa que existe na Etsy, em que quando tu partilhas o link do teu produto, um determinado link, e a publicidade é gerada por esse link, então tu consegues resgatar de volta 4% do valor da venda. Portanto, é bastante interessante se tiveres uma audiência que queira comprar os teus produtos, partilhares usando este programa e podes saber mais aqui neste vídeo que eu deixei aqui para ti. E, portanto, se, por exemplo, ele não estiver no programa, tens, por exemplo, neste caso, R$40 de lucro. Se estiver, já consegues aumentar ligeiramente aqui o lucro, porque, claro, que é menos custos, logo mais lucro para ti. Aqui, em relação à publicidade, há 2 tipos de publicidade, a publicidade Off-Site Ads e a publicidade Etsy Ads. No caso da Off-Site Ads, podes escolher tê-la ativa ou não até os 10 mil de faturação anual. Então, neste momento, se estás no início, provavelmente tens os 15% aplicáveis. Caso tenhas ultrapassado estes 10 mil de faturação nos últimos 12 meses, então é 12% em vez de 15% e passa a ser obrigatória. Então, estas publicidades são uma forma de tu conseguires ter mais vendas que não farias de uma forma orgânica. Então, se ainda assim te for vantajoso, neste caso em qualquer um deles, pode ser interessante ponderares esta opção. E no caso da publicidade Etsy Ads,
Primeiro, quando tu fazes uma venda através de uma, não vais fazer através da outra, ok? Cada venda ou vem de tráfego orgânico ou de um tipo de publicidade, nunca dos dois. E, portanto, se agora vamos testar a publicidade Ads e Ads, vamos desativar aqui esta e, portanto, aqui vamos então ver quanto é que seria o valor máximo que eu gostaria de gastar em publicidade, considerando que é responsável por uma venda. Então, se, por exemplo, eu gastar 20 reais, que ainda é bastante, 20 reais em publicidade para fazer uma única venda, neste caso ainda compensa, ok? Claro que tu não poderás não querer que roube tanto lucro, então poderás só estar disponível, por exemplo, para gastar 10 e está tudo certo também, ok? Então podes ir simulando com o valor que seja mais confortável para ti. E aqui no passo 5 é relativo a promoções e cupons de desconto. Muitas das vezes, se temos clientes repetidores ou se gostamos de fazer promoções diárias para ajudar ali a fechar a venda, podemos sim fazê-lo, mas devemos ter sempre em consideração aqui os descontos, principalmente quando nós queremos fazer grandes margens de desconto. Isso pode ter um impacto muito, muito grande. Então imaginemos que o nosso preço de venda é de 75 reais e que a percentagem de desconto é 10. Ainda assim temos bastante lucro. Agora, se nós, por exemplo, fizermos, sei lá, 70% de desconto, o nosso lucro desce a pique. Portanto, não sei se será a melhor estratégia fazer uma percentagem de desconto tão elevada, mas por isso mesmo é que tens aqui a possibilidade de testar as percentagens de desconto até encontrares uma que te deixe confortável e claro que mediante a situação podes fazer percentagens de desconto diferentes, sendo que deves sempre valorizar aqueles clientes que já são repetidores, clientes que já gostam do teu trabalho e que querem voltar a comprar. Vamos voltar ainda aqui a esta parte inicial que acabámos por não fazer, então isto aqui é no passo 1 e então definimos aqui qual o valor de venda que realmente vamos querer estipular e vamos simular então que fosse 75, neste caso aqui seria entre os 50 e os 100 e precisaríamos de vender então 3 unidades e faturar cerca de 178,50 reais para alcançar o break-even point e a partir daí tudo o que nós fizermos com este produto digital passa a ser lucro. Se tiveres alguma dúvida sobre esta calculadora, fica à vontade para deixar aqui nos comentários e também vou deixar o link na descrição do vídeo.